Certamente recordam-se no segundo vídeo desta playlist de eu ter mostrado um exemplo de HTML puro, com um comentário que aparecia dentro de uma caixa e depois o mesmo projeto criado em React. E é isso que nós vamos fazer aqui neste projeto para vocês começarem a perceber como é que tudo isto funciona. Então eu tenho aqui novamente a minha pasta completamente limpa. Vamos criar o index.js. Já perceberam porque é que eu estou a fazer isto nestas fases iniciais? É para nós reescrevermos o código e nos irmos habituando a esta metodologia. Então vou colocar aqui o import React DOM from React DOM/client. Depois vamos buscar o nosso elemento. Poderíamos fazê-lo de outra forma, mas vamos fazer assim para ficar mais conciso o nosso código, neste caso mais explícito. Vamos fazer aqui const root é igual a document.querySelector e vamos buscar o nosso elemento root ao index.html e vamos agora fazer o render dele. Vamos colocar aqui render, neste caso React DOM, assim aqui é, .createRoot, vamos passar aqui o root como elemento e depois .render, uma coisa que ainda não existe, que é o nosso app, ok? Ora, este componente ainda não existe, nós vamos criá-lo. Então vou colocar aqui um novo fecheiro, app.js. Reparem como aqui está a ser originado um erro, porque ele detecta que não existe o app. Vamos fazer aqui o import React from React. Embora não seja necessário para escrevermos JSX, eu continuo a aconselhar a fazê-lo. Vamos fazer aqui a criação da nossa função, function app. Vamos colocar aqui um return. Vamos colocar aqui dentro um div. Vamos dentro do div colocar aqui apenas para testar um H1. Vamos colocar aqui app, ok? E vamos fazer a exportação. Export default app. Agora que temos o nosso app feito, ele está aqui para ser importado. Vamos fazer o import app from, abrir aspas, ./app. E agora à partida já não vamos ter aqui o erro a ser apresentado. Nós vamos aqui refrescar e temos a nossa app a aparecer. Portanto, em 2 minutos e 40 segundos, sensivelmente 2 minutos e meio, se tanto, nós reescrevemos o nosso código. E reparem que toda esta prática é importante. O que é que nós queremos fazer agora? Eu vou colocar um fundo amarelo, vamos criar aqui um layout com flexbox, vamos criar condições para que o nosso app passe a ser aqui passe a conter a possibilidade de ter comentários. Então, vamos aqui tratar disso. Em primeiro lugar, eu vou aqui criar um fecheiro global para o CSS da minha aplicação. Então, eu vou colocar aqui o index.css. Este index.css vai ser importado aqui para o interior do meu index.js. Então, vamos fazer aqui o import, neste caso, ./index.css. Ok? Vamos aqui olhar, ok? Tudo muito tranquilo. Vamos então fazer aqui a criação do nosso index.css. Vamos testar aqui no nosso body a criação de uma background color para perceber se tudo funcionou corretamente. Eu vou colocar aqui black. Vamos aqui regressar e reparem como rapidamente tudo ficou escuro. Portanto, a escrita do código desta forma está a funcionar. Então vamos começar aqui a organizar o nosso body. Antes disso eu vou colocar aqui o Universal Selector para remover as margens e os pathings. Margin 0 e pathing 0. Ok? Aqui no meu body vamos fazer um font family Verdana. Ok? Vamos colocar aqui uma background color e vamos escolher aqui o red para agora podermos ir clicar aqui e escolher uma cor mais parecida com aquilo que nós tínhamos inicialmente no exercício que fizemos. Eu vou buscar aqui esta, não há qualquer problema. Reparem, aqui está. O nosso body vai ter aqui alguns aspectos relacionados com flexbox, ok? Neste caso, eu não vou usar aqui o body, eventualmente irei usar o body. Vamos tentar fazer aqui display, flex, e o flex direction vai ser column,
E vamos ter aqui o quê? Vamos ter aqui também a cor Color Black, apenas para reforçar tudo isto. Vamos aqui olhar para o nosso sistema, está tudo muito tranquilo. Vamos aqui no nosso body alinhar os itens ao centro. Então para isso vamos colocar aqui um Justify, ou neste caso Align Items Center, e vamos também colocar ao centro aqui na vertical. Por isso estamos a usar o Flexbox, vamos colocar aqui o Justify Content Center, ok? Vamos aqui verificar, reparem, já aparece aqui o meu app alinhado ali, portanto temos o nosso app colocado ao centro. Mas eu disse que ia ser colocado aqui no meio e por conseguinte não está a ser colocado no meio. O que é que nós temos que fazer? Temos que definir que o nosso body ocupa toda a altura do nosso viewport. Então para isso eu vou colocar aqui height é igual a 100 VH. Okay? E agora temos aqui a nossa app centrada no nosso browser. E reparem que aqui nós não vamos adicionar muito mais coisas. Então eu vou fechar aqui o meu index.css, vou também fechar aqui o meu index.js e agora vou concentrar-me aqui dentro. Bom, aqui eu posso ter a renderização dos meus componentes, mas eu quero chamar a atenção para um pormenor. Vamos imaginar que nós queríamos ter aqui dois divs e eu iria colocar isto desta forma. Ok? Reparem o que é que acontece? Um erro gigantesco. E porquê é que isto acontece? Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosed tag. Ora, o que é que isto significa na prática? Eu tenho que envolver o meu return num único elemento contentor, um elemento pai. Tudo o resto tem que ser elementos aninhados. Bom, como é que nós podemos fazer isto? Uma forma muito vista é colocar dentro de um div, mas existem outras formas. Por exemplo, eu posso aqui fazer isto, que no HTML não funciona, e reparem, não vou ter qualquer problema. É uma das formas que nós temos de poder criar aqui um contentor para depois podermos ter aqui os elementos que nós quisermos dentro, ok? Poderemos ter aqui tudo isto ou vários componentes, uns aninhados dentro dos outros, mas isto é absolutamente fundamental. Existem outras formas de lá chegarmos, mas eu penso que com esta escrita que aqui está, com esta sintaxe, fica muito interessante. Bom, dito isto, nós queremos adicionar aqui então o tal quadro com o texto do meu componente. E vamos fazê-lo ainda de uma forma muito estática. Bom, então para isso eu vou criar aqui a minha pasta dos components e vamos criar dentro dela um componente. Vamos lhe chamar comment.jsx, pode ser JS, volto a frisar, e aqui nós vamos fazer mais uma vez o import React from React. Depois vamos fazer aqui um function, comment, vamos exportar aqui o export default comment e agora vamos escrever aqui o seu código. Neste caso, vamos usar aqui a mesma metodologia. Reparem que automaticamente o sistema vai abrir e fechar. E o que é que nós vamos colocar aqui dentro? Um section. Neste section nós vamos colocar um H1, ou melhor, vamos traduzir tudo em parágrafos e vamos depois formatar com CSS. Então vou ter aqui 3 parágrafos. Um vai ter o quê? O título. O outro vai ter o texto do comentário. E o outro vai ter o autor X. Ok? Então eu agora vou regressar aqui à minha aplicação. Obviamente nós ainda não estamos a ver rigorosamente nada. Porquê? Porque o nosso comentário ainda não foi usado na nossa aplicação. Então vamos importá-lo aqui. Import, comment, from, vamos abrir aqui as aspas, vamos colocar o ponto, barra, components, barra, comment. E agora aqui, em vez de usarmos o H1, nós poderemos inclusive usar o H1, sim, mas para colocarmos aqui um título comentários, e agora vamos renderizar aqui o nosso comment, ok? Vamos colocá-lo desta forma aqui. E agora reparem então, o nosso comentário deveria aparecer aqui. Não está a aparecer, por que será? Bom, se nós formos olhar aqui para o nosso código na função, esquecemos-nos de uma coisa muito simples, que é o return, ok? E o return tem abertura e fecho de parênteses. Eu não sei se irá funcionar assim, vamos testar.
como veem não funciona, então vamos colocar aqui um return com a abertura dos parênteses ali, vamos colocar o fecho dos parênteses aqui e agora à partida já temos aqui o nosso comentário. Ele não está formatado da forma como queremos, então vamos trabalhar nisso. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um fecheiro de CSS para o nosso comentário. Então eu vou criar aqui um novo fecheiro, vou-lhe chamar convenientemente comment.css e aqui dentro eu vou poder escrever o código que eu quiser. Então vamos colocar aqui um ponto comment, que vai ser o nosso wrapper. Eu vou-lhe dizer que o width vai ser 500 pixels, ok? Ou pelo menos vamos colocar aqui um min width 500 px. Vamos colocar aqui um padding de 30 ou 20 px, uma margin de 5 px. Vamos colocar aqui um border 1 px solid black. Vamos colocar um border radius de 10 px. Vamos colocar uma background color de white. O texto vai ficar a preto, black. Eu ia escrever preto, mas não dá, como é óbvio. E temos aqui já uma classe que podemos atribuir aonde? Aqui no section. Ora, muito importante aqui, vamos importar import comment.css. Se eu fizer isto, não vamos ter rigorosamente nada, vamos fazer aqui um barra para ele importar da mesma pasta o comment.css e agora muita atenção. Tradicionalmente nós iríamos colocar aqui classe é igual a comment. Bom, a expressão classe não pode ser usada neste contexto de JSX. Porquê? Porque no JavaScript classe significa a construção de uma classe em programação orientada para objetos. Então aqui o que nós vamos ter que fazer é colocar class name. Okay? E só assim irá funcionar. Vamos regressar aqui ao nosso código e reparem como já começamos a ter aqui a apresentação do nosso comentário. Portanto, o que nós fizemos aqui basicamente foi criar um fecheiro de CSS que tem um nome semelhante ou igual neste caso ao de JSX, é apenas uma convenção, não é obrigatório, porque depois eu estou a importá-lo aqui com o nome correto. Eu posso inclusive até ter um fecheiro que contém o CSS de todos os componentes e depois importá-lo em cada um dos componentes com o mesmo nome. Não há qualquer problema. Depois criei aqui um section, obviamente aqui dentro do contentor de JSX que é necessário ter, e já temos aqui algumas classes a funcionar. O que é que nós vamos ter que fazer de seguida? Bom, vamos adicionar aqui mais alguns elementos de formatação. Neste caso o ponto title, que eu aqui vou colocar como font size de 1.5 am. Vamos mudar a cor. Color vai ser aqui um blue, mas que depois nós vamos aqui alterar. Eu vou aqui clicar para escolher um azul um bocadinho diferente, ok? Vamos colocar assim. E vamos colocar uma margin bottom. Vamos colocar margin bottom de 20 px. Okay? Ora, este title vai ter obviamente que ser colocado aqui na classe name, nunca esquecer, title. Vamos olhar aqui e vamos verificar que o título já aparece com uma formatação diferente. Vamos finalmente fazer aqui o texto. Para isso, classe name é igual a text e vamos colocar aqui o classe name é igual a author. Ok? Vamos criar aqui muito rapidamente estas classes. O text vai ter aqui um font size. Aqui um font size. Aqui assim. Font size de 1 am. Vamos apenas reforçar aqui. O color vamos colocar um dark, ou melhor, vamos colocar aqui um gray. Ok? Eu não sei se existe o dark gray, mas penso que sim. Ok, é preferível ter o gray. Vai ficar com um cinza mais claro. E vamos colocar aqui uma margin bottom de 20 pixels. E reparem o que é que vai acontecer. Temos aqui o comentário. Este texto vai ser alinhado para o outro lado. Vamos colocar aqui author. Vamos colocar um text align right. Vamos colocar um font size mais pequeno. Portanto, vai ser 0.8 em e a color vai ser black. Ok? Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Cá está o autor a ir para aquele lado. Agora, o
que é que nós teremos que fazer aqui? Vou colocar aqui João Ribeiro, mas a questão que se coloca é, afinal de contas, o título não era este. O título era uma coisa dinâmica. Porquê? Porque se eu agora chegar aqui à minha aplicação e repetir várias vezes aqui o comentário, o que é que vai acontecer? Bom, eu vou ter aqui 3 comentários colocados uns por cima dos outros, mas todos eles têm exatamente a mesma informação. Então o que nós vamos ver no próximo vídeo é a utilização de propriedades.